revelado o milagro sagrado, como a Trindade transformadora une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No terceiro ano de Joaquim, enquanto os ventos quentes da Samaria sopravam sobre a aldeia de Sicar, a vida de uma mulher estava prestes a mudar para sempre. Ela, marcada pela rejeição, caminhava em direção ao poço sob o sol inclemente do meio-dia. Suas mãos, calejadas e cansadas, carregavam um peso que ia além do balde que pendia de seu braço. As mulheres da vila costumavam evitar esse horário. Era uma hora em que a vergonha e a solidão a levavam a se aventurar sozinha em busca de água. Ao se aproximar do poço, uma sombra familiar apareceu, a de um olmo robusto que oferecia um pouco de alívio do calor abrasador. Sentado à sua sombra estava um homem, e ao se aproximar, ela percebeu algo excepcional em sua presença. Era Jesus, o Filho de Deus, um judeu. Ela sabia que um homem daquela linhagem não teria, em circunstâncias normais, qualquer interação com uma samaritana. Mas, para sua surpresa, Jesus a olhou com compaixão e inclinou-se na revelação do seu coração. Dá-me de beber. Essas palavras foram um desafio aos costumes, uma interseção de mundos separados por séculos de desprezo. E assim, a conversa começou. Jesus, com conhecimento sobre sua vida, perguntou: Vá, chama teu marido. O coração da mulher disparou. Seu olhar rapidamente se desviou. Não tenho marido, ela respondeu, mas a verdade sobre suas feridas estava exposta diante dele. Ela havia tido 5 maridos, e o homem com quem vivia agora não era seu esposo. A vergonha a envolveu, mas em vez de condenação, encontrou graça. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Jesus ofereceu-lhe água viva, algo que saciaria não apenas a sede física, mas um anseio profundo que ela sequer sabia que possuía. Quando Jesus revelou que a verdadeira adoração não estava restrita ao templo em Jerusalém, mas deveria ser feita em espírito e em verdade, seus olhos se abriram para uma nova realidade. Ele não apenas entendia sua dor, mas também lhe oferecia um propósito e um lugar no reino de Deus. A mulher samaritana se viu transformada, mergulhando nas verdades que ele revelava. Ao reconhecer Jesus como o Messias prometido, a barreira do preconceito e a sombra do estigma começaram a evaporar. Com entusiasmo renovado, ela correu para a aldeia, exclamando: Vinde, vejam um homem que me disse tudo o que fiz. Poderia este ser o Cristo? O impacto de seu testemunho ecoou pela vila. À medida que os aldeões se juntavam a ela, uma expectativa começou a crescer. Poderiam os samaritanos realmente reconhecer a salvação em Jesus? Enquanto a esperança vibrava no ar, a pergunta que ressoou dentro de muitos corações era se aquele homem, o Filho de Deus, poderia romper as amarras da animosidade entre judeus e samaritanos. O encontro entre a mulher samaritana e Jesus não apenas transformou sua vida, mas lançou uma luz sobre a promessa de uma inclusão divina que ultrapassa fronteiras e preconceitos. O milagre sagrado estava apenas começando, prestes a alcançar aqueles que viviam nas trevas. O plano de Deus se desenrolava, e a aldeia de Sicar estava prestes a experimentar a transformação divina que brota do encontro com o amor incondicional de Deus. Enquanto a mulher deixava o poço, as palavras de Jesus ainda reverberavam em seu coração. O caminho de volta à aldeia parecia agora leve,
como se o peso de sua vergonha tivesse sido erguido. Ao cruzar as ruelas de Sicar, seus pensamentos borbulhavam de esperança e expectativa. As vozes dos aldeões ecoavam em sua mente, mas em vez de temor, ela sentia uma nova coragem. Poderia este ser o Cristo? Repetia para si mesma, cada vez mais convencida que suas antigas crenças estavam prestes a ser desafiadas. Os habitantes de Sicar, ao perceberem a excitação em seu olhar e a urgência em seu passo, começaram a se aglomerar ao seu redor. "O que aconteceu, mulher?" perguntavam curiosos, e com a voz firme ela proclamou: "Encontrei um homem que sabe tudo sobre mim. Ele me disse tudo o que fiz. Poderia ser o Messias?" Seu testemunho acendeu a chama do interesse e da dúvida. Num piscar de olhos, homens e mulheres deixavam suas atividades cotidianas e, guiados por uma combinação de ceticismo e esperança, seguiam a mulher até o poço. A semente plantada em seu coração agora florescia na vila. Ao se aproximarem do poço, as vozes familiares se tornaram silenciosas. Por um momento, todos, inclusive os discípulos de Jesus, ficaram em silêncio, observando a cena que se desenrolava. Os discípulos, que tinham ido à cidade comprar alimentos, retornaram, e ao verem Jesus falando com uma mulher samaritana, ficaram perplexos. "O que ele está fazendo conversando com ela?" murmuravam entre si, sem se atrever a perguntar diretamente a Jesus. Contudo, ele, ciente de seus pensamentos, olhou com amor e compaixão para a multidão que se aproximava. Naquele momento, enquanto os samaritanos se reuniam em uma expectativa palpável, Jesus declarou: "A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais que assim o adorem." Essas palavras penetraram os corações dos presentes, uma promessa de transformação que não apenas iluminava o porão de suas almas, mas também desafiava a tradição estabelecida. A mulher samaritana, agora sentindo a necessidade de compartilhar ainda mais de sua experiência com Jesus, dirigiu-se aos aldeões que se aproximavam, clamando: "Vinde e vede, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo." As veias de sua fé pulsavam intensamente, e ela se tornara uma mensageira do reino, sem saber que estava cumprindo as profecias que tinham falado sobre a vinda do Cristo. Os samaritanos, por influência de suas palavras, começaram a ouvir as verdades que ecoavam de Jesus. Falaram entre si: "Se ele conhece a mulher e ainda assim fala com ela, devemos nos acercar para ouvir suas palavras." O coração dos que chegavam se abria, e a cufai de desconfiança tornava-se resignação, enquanto uma nova esperança surgia diante deles. Assim que Jesus levantou a cabeça e viu a multidão, uma medida divina de alegria tomou conta do seu espírito. O plano eterno de Deus para a salvação estava se desdobrando diante de seus olhos. Olhando com amor, disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas." Enquanto ele falava, o vento do Espírito começava a soprar sobre Sicar, preparando o coração de cada aldeão para a transformação que se aproximava. Mas o que a mulher e os samaritanos não sabiam era que esse encontro era apenas o início do cumprimento do plano redentor de Deus, que se estenderia até as nações. Assim, o milagre sagrado começava a ser revelado, e esta aldeia, marcada pela divisão, logo se tornaria um testemunho do poder da reconciliação. O convite à salvação estava em seus lábios, e muitos começariam a ver a glória de Deus em Cristo. A pergunta que pairava no ar, porém, ecoava: quantos ouvirão e crerão nessa verdade? E assim, a história de Sicar avançava, enquanto a luz do Messias iluminava as trevas da incerteza. Diante do cumprimento de promessas e da aliança divina, qual seria o próximo movimento do Espírito Santo sobre aqueles corações sedentos de verdade?
Enquanto a multidão se agrupava ao redor de Jesus, a atmosfera enchia-se de expectativa e reverência. Os corações de homens e mulheres pulsavam como um só, unidos pela busca pela verdade que acabavam de vislumbrar. A mulher samaritana elevava seu olhar, admirando o mestre que se erguia majestoso diante deles, como a resposta que todos ansiavam. Jesus, percebendo a ânsia nos rostos dos presentes, começou a falar novamente. Mas como é que podereis crer se eu vos disser que o Pai e eu somos um? Com essas palavras, um murmúrio percorreu a multidão. Alguns olhavam desconfiados, incapazes de abraçar a ousadia de tal afirmação. Outros, com a fé florescendo em seus corações, vislumbravam a revelação de um novo entendimento sobre Deus. Entre os presentes, um jovem que havia sido cético até aquele momento interrompeu pulsando de fervor. Senhor, se o Pai busca adoradores, por que não nos ensinas como adorá-lo em espírito e em verdade? Um silêncio respeitoso se instalou, e todos aguardavam a resposta que viria da fonte da sabedoria. Jesus, com os olhos aceitando a fervorosa dúvida do rapaz, deu um passo à frente. Em verdade vos digo que não é neste monte, nem em Jerusalém, que adorarão ao Pai. Mas virá a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca a tais que assim o adorem. Suas palavras eram como água viva, brotando de uma fonte que superava limites geográficos e barreiras culturais. Enquanto a multidão absorvia seus ensinamentos, um pensamento se firmou na mente da mulher samaritana. Um culto que não se limita a rituais, mas a um relacionamento profundo com Deus. Ela encontrou essa ideia ressoando dentro de si, uma verdade que a libertava de sua história. Mas no meio do fervor, um grupo de fariseus chegou, observando de perto. Com suas túnicas de autoridade, eles lançaram olhares desdenhosos sobre a cena. O murmúrio entre eles cresceu. Como um homem que diz ser profeta pode falar com uma mulher como essa? Questionaram. Jesus, percebendo a presença da oposição, tornou-se ainda mais firme em seu discurso. Se conhecesseis o dom de Deus e quem é o que vos diz, dai-me de beber, certamente lhe pediríeis, e ele vos daria água viva. As palavras de Jesus pulsavam com poder e intensidade, ofuscando a crítica com a luz de uma revelação divina. Ele estava unindo os destinos dos que ali se encontravam, rompendo as correntes da tradição. Os samaritanos, ainda em estado de encantamento, começaram a se perguntar uns aos outros. Quem pode ser este homem que fala com tanta ousadia? Poderíamos realmente estar diante do profeta esperado? As vozes de incredulidade foram superadas pela esperança crescente. A mulher, agora um testemunho da transformação, sentia a urgência do Espírito em seu coração. Vinde e vede, clamou novamente. É Ele quem nos revelará a verdade que nos libertará de nossos fardos. Sua fé contagiante levou novos grupos a buscá-la, enquanto muitos corações, antes fechados, começavam a se abrir. Jesus, ao olhar para aquela multidão crescendo, viu não apenas rostos, mas a plenitude do plano de Deus se manifestando através deles. Ele sabia que aqueles samaritanos estavam a poucos passos de um entendimento mais profundo, algo que reverberaria até os confins da terra. Mas o que vocês não sabem, pensou ele, é que esta é apenas uma parte do grande desígnio do Pai. Faltava ainda uma revelação a ser feita, uma verdade que transcenderia a compreensão humana e abalaria as fundações da religião. De repente, o céu pareceu se abrir sobre Sicar, e a presença do Espírito Santo se fez sentir como uma brisa suave e poderosa. As perguntas pairavam sobre a multidão. O que mais o Senhor nos dirá? Quais verdades estarão ainda escondidas para nós? E, ao mesmo tempo, na mente de Jesus, uma nova pergunta emergia. Isso é apenas o começo.
o que ainda está por vir através da verdadeira adoração. A expectativa e a incerteza de cada coração se uniam em um só clamor, ecoando através das ruas da cidade. Assim, Sicar se tornava o palco de um espetáculo sagrado. O que acontecerá a seguir, com a promessa de que o Evangelho seria pregado a todas as nações, permaneceu como um mistério a ser desvendado. Perante a glória de Deus, qual seria o próximo passo em seu plano maravilhoso? Enquanto a cena vibrava de expectativa, Jesus permaneceu em pé, com o olhar fixo nos rostos ansiosos da multidão. As palavras do jovem ecoavam em seus ouvidos, e ele sabia que o tempo de revelar mais sobre seu ministério e a natureza de Deus havia chegado. Vejam, o Pai está comigo, e eu nele. Os que têm ouvidos, ouçam. Sua voz ressoou com uma autoridade que parecia atravessar a carne e penetrar na essência da alma de cada presente. As palavras de Jesus não eram apenas uma pregação, mas um convite à intimidade, a um novo entendimento que transcenderia todo preconceito religioso. Os fariseus, ao fundo, endurecidos em seus corações, começaram a murmurar mais alto. Como pode ele juntar-se aos impuros? Este homem é um blasfemo. A mulher samaritana, percebendo a frieza daqueles que ocupavam posições de poder, elevou sua voz e, cheia de fé, retrucou: mas ele não é como os outros. Ele vê o que há em nossos corações e traz vida onde antes havia mortificação. Jesus, percebendo a batalha espiritual entre a luz e as trevas, virou-se para a mulher e disse: sim, o que sugeres é verdade. Os verdadeiros adoradores levantarão suas vozes, e o que eu estou prestes a fazer será o testemunho de que o Pai é um Deus de inclusão, um Deus de amor. Ele sabia que não estava apenas rompendo barreiras culturais, mas desafiando a própria essência do que significava ser um adorador. A confiança da mulher cresceu, e com fervor ela começou a testemunhar à multidão: povo de Sicar, é ele quem fala de vida eterna. Venham e vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que não é o Cristo? Sua palavra ardente provocou um murmúrio entre os presentes, enquanto muitos começavam a se dirigir a Jesus. Lágrimas de alegria e aplausos ecolheravam no ar, um amanhecer espiritual se realizando, resultado da operação divina que já havia começado no coração dos que ali estavam. Mas o coração de Jesus, compassivo, sentiu a necessidade de fortalecer a fé daquela multidão. E virando-se para os seus discípulos, ele disse: o tempo da colheita está próximo, e os que semearam a dor e a dúvida começarão a colher a alegria e a esperança. À medida que a multidão se aproximava, Jesus olhou para o céu e fez uma oração em alta voz: Pai, agradeço-te porque as verdades escondidas aos sábios foram reveladas aos pequenos. Que suas vidas sejam transformadas e que eles reconheçam que o reino de Deus está entre eles. Como se as palavras criassem uma ponte entre o céu e a terra, o Espírito Santo desceu sobre os presentes, enchendo-os com laços inquebrantáveis de amor e fervor por Deus. E naquele momento, as palavras de Jesus se tornaram realidade para muitos ali, como profetizado em Ezequiel 36:26. E darei a vocês um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Aqueles que outrora eram considerados marginalizados, agora eram centro da monumental obra de Deus. No entanto, enquanto a multidão se alegrava, um novo pensamento emergiu no coração de Jesus. Uma sombra de contemplação passou por seu olhar. O que ainda não veem, ele pensou, é que essa revelação é apenas o princípio de uma nova aliança. Uma promessa que se estenderá a cada nação, a cada língua. O que os espera é um derramamento de graça que transformará a história. E assim, no calor daquele dia, a revelação divina estava imersa em mistério. Qual seria a completa extensão do plano redentor? O Espírito Santo enchia os corações, mas a pergunta seguia: quando se cumprirão todas essas promessas?
O anseio pela verdade se intensificava, e com isso crescia a certeza de que o próximo ato de Deus iminente desvendaria sua grande soberania. Enquanto a atmosfera ao redor de Jesus se tornava cada vez mais elétrica com a expectativa da multidão, alguns dos fariseus começaram a se aproximar, seus rostos endurecidos pela desconfiança. Eles formavam uma linha firme e impassível, como pedras em um caminho que desejavam obstruir. Quem é este que se atreve a dizer tais coisas? Um deles falou em voz alta, buscando desafiar não apenas Jesus, mas a crescente onda de fé que se formava. Jesus, conhecendo perfeitamente seus pensamentos, respondeu com fervor: Não olhem para aquele que se apresenta externamente. O que importa é o que está no coração. Pois onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6:21. Suas palavras, como a espada de dois gumes, cortaram as margens do preconceito, tocando profundamente aqueles que desejavam ouvir a verdade. Ao ouvir isso, a mulher samaritana, ainda repleta de fervor, levantou-se novamente e disse: Mestre, é verdade que os judeus nos desprezam, mas você está oferecendo a todos um novo começo. O Senhor não se importa com a nossa história, mas com o que podemos nos tornar em Ti. Sua chamada ardente reverberou, isolando num só momento os abismos que separavam povos. Mas um murmúrio crescente se formava entre os fariseus, enquanto seus rostos se tornavam cada vez mais vermelhos de indignação. Se este homem fosse um profeta, saberia quem e de onde é essa mulher impura. Eles sussurravam entre si. A tensão era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Jesus, percebendo a necessidade de trazer um desfecho à provação que se levantava, dirigiu-se à multidão. Uni-vos, pois, a mim. Não permitam que a dúvida ou o medo obstruam o caminho que o Pai revelou a vocês. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. João 8:12. E enquanto as palavras dele eram proclamadas, um brilho celestial parecia iluminar a cena, preenchendo os corações with esperança renovada. Um jovem entre os presentes, tocado pela manifestação divina, levantou a voz: Se é verdade que o Senhor transforma vidas, quantos aqui se disporão a testemunhar essas maravilhas? Ele olhou em volta, e muitas mãos começaram a se erguer. A animação construiu-se como ondas em um mar sereno, cada um desejando partilhar sua transformação. Entre os relatos, uma mulher idosa, com a pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, ergueu-se com lágrimas nos olhos. Eu sou a menos entre todos. Mas o Senhor me encontrou quando eu estava perdida, e agora sinto que minha vida tem propósito. Sua voz, embora frágil, carregava um peso que ressoou nas almas dos presentes. Jesus sorriu, sabendo que o que acontecia diante dele era apenas uma fração do grande derramar de sua graça. A cada um que vem a mim, não o lançarei fora. João 6:37. Ele proclamou, e a multidão, agora abalada e cheia de fé, começou a erguer os braços em adoração. Até mesmo os fariseus, em seus rostos rígidos, começaram a mostrar sinais de conflito interno. O que veriam se olhassem para dentro de si mesmos? O que diziam as Escrituras sobre o papel dos justos e dos injustos? O convite à mudança fluía, como um rio que lava a dor e a dúvida. E enquanto o sol se punha, trazendo a laranja e o lilás ao céu, Jesus levantou a cabeça e, em uma voz que rasgou a calma das sombras, revelou: Ainda tenho muito mais a compartilhar com vocês. Um novo pacto será feito em meu sangue e será para todos, incluindo os que consideram-se distantes. A verdadeira liberdade começa agora. Uma onda de expectativa fez com que a multidão aguarde, mas no fundo da alma de Jesus, um peso maior começava a se formar. O que virá a seguir será um teste não apenas para vocês, mas para a própria essência da humanidade. No ar pairava a pergunta: até onde a transformação divina se estenderá?
E o mais pressante, estarão prontos para o que Deus orquestrará nas próximas horas. Enquanto a multidão aguardava com expectativa crescente, algo sinistro começou a se manifestar no coração dos fariseus. A indignação que fervia neles se transformava em um ardente desejo de deter Jesus. Eles se reuniram em círculo, murmurando e planejando, como lobos em busca de sua presa. Esse homem deve ser confrontado e suas palavras desafiadas, sussurrou um dos líderes religiosos. Jesus, percebendo a atmosfera tensa e carregada com o peso das intenções hostis, dirigiu-se novamente aos seus seguidores. A cada um que crê, eu trago paz. Mas a cada um que se opõe, eu trago um sinal de que a verdade não pode ser silenciada. Declarou com uma firmeza que reverberou entre os presentes. Havia um toque de autoridade em sua voz que fez os corações vacilar, embora as mentes mais endurecidas permanecessem fechadas. Os fariseus, feridos em seu orgulho e desafiados em sua autoridade, levantaram-se e em conjunto disseram: Mestre, sabemos que você fala de maneira eloquente, mas como podemos acreditar que você possui a autoridade para perdoar pecados, se nem mesmo conhecemos suas origens? A provocação estava lançada, uma espada desembainhada no campo da fé. Jesus olhou nos olhos deles, que estavam tão obstinados que não viam a luz que irrompia ao redor. Digo-vos, não é o saudável que precisa de médico, mas sim o doente. Mateus 9:12. Ele sabia que as palavras seriam como um veneno para os ímpios, mas uma cura para os que se sentiam perdidos. E assim ele não recuou, mas aprofundou a ferida que havia sido feita pela dúvida. Se apenas você conhecesse o Pai, você saberia que eu e o Pai somos um. E se vocês não crerem, morrerão em seus pecados. João 8:24. Neste momento, o céu pareceu se silenciar, como se toda a criação estivesse prestando atenção. O jovem que anteriormente levantara a voz, agora olhava com olhos arregalados, convencido de que algo além do humano estava ocorrendo. A mulher idosa, anteriormente cheia de fervor, agora se sentia como se estivesse em uma balança, pesando o que ouvirá com toda a densidade de sua vida. Todos esperavam, incapazes de prever a devastação que adviria daquela confrontação. Os fariseus, sentindo-se pressionados pela magnitude da afirmação, começaram a se murmurar novamente. Como pode este homem afirmar tal coisa sem provas? Deve haver desmascaramento. Mas antes que pudessem formular uma nova questão, Jesus se adianta. Eis que vos digo, não é apenas o que vocês veem que é real. Acreditam que têm a luz, mas estão nas trevas. Se vocês permanecem em mim, a verdade vos libertará. João 8:32. Os fariseus hesitaram, suas almas consternadas diante da profundidade das Escrituras que estavam prestes a ser cumpridas. As palavras de Jesus eram como labaredas, purificando o ar abafado por seu ego. A resistência deles estava em vias de colidir com a revelação divina. Neste clima, uma voz emergiu do meio da multidão, um clamor cheio de convicção. Mas, Senhor, sabemos que aqueles que te seguem têm vida. O que nós devemos fazer para ter acesso a esta verdade? Era a pergunta que ecoava no coração de muitos, um grito que ansiava por respostas. Jesus olhou para aquele homem, seus olhos penetrantes vasculhando seus interiores. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele prometeu, enquanto a verdade se desdobrava. As palavras de Jesus reverberaram como um eco do passado, um chamado não apenas à multidão, mas também a todos que, ao longo da história, buscavam um caminho. Com esse desafio, o peso da expectativa ficou ainda mais denso no ar. Enquanto a tensão aumentava, uma visão celestial ofuscou as sombras. No horizonte, nuvens se formavam como um véu que se levantava para revelar o plano soberano de Deus.
A multidão sentiu como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. E com isso, Jesus sussurrou: em verdade vos digo, o sinal de Jonas acontecerá. Um novo dia se aproxima. E assim, a pergunta pairava, cocriando um suspense gravíssimo. O que revelaria o Senhor em sua última hora, enquanto o tempo caminhava para o inexorável desfecho do maior ato divino que o mundo já testemunharia? Enquanto as palavras de Jesus pairavam no ar, um sussurro reverberou entre a multidão. O murmúrio crescia e a expectativa se transformava em um eco de inquietação. Os olhares se voltaram para os fariseus, que estavam em um frenesi de ira e confusão. O líder daquele grupo, um homem de nome Caifás, cuja voz era respeitada e temida, avançou um passo à frente, sua expressão transparecendo um misto de raiva e incredulidade. Como podem, em sã consciência, ter fé neste homem? Ele se atreve a se igualar ao Pai e ainda assim se permite andar entre nós como um simples mortal. Ele exclamou, gesticulando com os braços para enfatizar sua indignação. As palavras de Caifás foram como uma faísca em um barril de pólvora. A multidão dividiu-se, alguns murmurando em apoio, outros recuando tomados pelo medo. Jesus, mantendo a calma diante da tempestade de hostilidade, olhou fixamente para Caifás. Se eu não faço as obras do meu Pai, não me creiam, mas se eu as faço, ainda que não me creiam, creiam nas obras. João 10, 37 e 38, disse com uma autoridade que fazia as sombras hesitarem. O desejo ardente de entender a sua verdade saltava sobre as cabeças daquelas almas ávidas por resposta. Neste instante, um som sinistro começou a ecoar, como se o próprio céu estivesse se contorcendo com a intensidade do confronto. As nuvens no horizonte se tornaram mais escuras, e um vento forte começou a soprar, como se a criação estivesse respondendo ao conflito entre luz e escuridão. Os olhares de medo se voltaram para o céu, pois sentiam que algo glorioso e terrível estava para ser revelado. Os fariseus, tomando coragem de sua posição, endureceram seus corações. Este homem é um blasfemo, declarou um discípulo de Caifás, seu rosto pálido com a raiva. Ele deve ser julgado e punido por sua insolência. Os murmúrios se intensificaram e as palavras de condenação foram lançadas como se fossem flechas cortantes. Mas antes que a situação pudesse escalar para o desfecho mortal que parecia iminente, uma mulher da multidão avançou. Ela era conhecida por sua fé fervorosa, seus olhos brilhando com determinação. Mestre, se tu és realmente o Filho de Deus, prova-nos o teu poder, mostre-nos o que pode fazer, disse ela, clamando por um milagre, como uma ovelha perdida buscando a salvação. Jesus olhou para ela, a compaixão emanando de seu ser. Quem crê, vê a glória de Deus. Ele respondeu calmamente. Mas há um sinal maior que virá, um sinal que dará testemunho a todos que creem em meu nome, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Novamente as palavras se entrelaçaram com o silêncio da multidão, trazendo uma nova onda de expectativa e angústia em seus corações. Os fariseus, incapazes de suportar a pressão crescente, começaram a planejar como poderiam prender Jesus, inspirados por um desejo de silenciar o que não podiam compreender. Entretanto, o céu, em sua majestade, parecia estabelecer um caminho para o que estava por vir, como se as estrelas no firmamento estivessem alinhadas em favor do desígnio divino. A tensão se tornou palpável, e os discípulos de Jesus trocaram olhares nervosos, cientes do que estava em jogo. Mestre, o que devemos fazer agora? Um deles perguntou, ansioso pela direção de seu Senhor. Jesus se virou, revelando uma centelha de determinação em seus olhos. Este é o tempo em que tudo será revelado. Não temam, pois o Pai não os abandonará. Mateus 28, 20. À medida que a tempestade se aproximava e a noite parecia encobrir a luz, Jesus acrescentou em um tom sussurrante.
Um novo pacto se aproximará, um novo dia na terra, quando as promessas do Senhor se cumprirão em sua plenitude. Ele concluiu com a certeza de que a história estava prestes a se desdobrar em algo totalmente novo. Com os fariseus e a multidão em briga, a promessa de um novo vínculo entre Deus e a humanidade pairou, como uma nuvem carregada de esperança e temor. O que estava prestes a se desenrolar, olhos humanos não poderiam prever, mas na mente de Deus, um plano soberano já estava em andamento. O caminho para a salvação estava sendo traçado, e a verdadeira essência do amor estava prestes a ser revelada ao mundo. Enquanto a multidão permanecia dividida, a atmosfera carregava a tensão de um momento sublime e aterrador. Os sussurros de indignação continuavam a ecoar, e os fariseus entreolhavam-se, seus corações endurecidos. Caifás, com a ira pulsando em suas veias, fixou um olhar intenso em Jesus, que parecia estar presenciando não apenas aquele momento, mas todos os mistérios do universo desdobrando-se à sua frente. "Sugerirei um teste", gritou Caifás, sua voz cortando a tensão como uma lâmina afiada. "Que ele nos prove, neste instante, que não é um mero homem, mas realmente o Filho de Deus." Ele dirigiu-se à multidão, inflamando os ânimos dos presentes. Se ele não pode realizar um milagre agora, sob a pressão desta reunião, como podemos crer em suas declarações? Os olhares se voltaram para Jesus, a expectativa oscilando entre esperança e ceticismo. As nuvens no céu escureceram ainda mais, parecendo responder aos corações inquietos dos homens que ali estavam. Enquanto as sombras densas se moviam, Jesus levantou as mãos, visivelmente calmo, como se um círculo de luz o envolvesse. "Eis que nesta hora não virão menos que os sinais de Deus", declarou Jesus, sua voz ressoando com uma autoridade que silenciou os murmúrios. "Aproxime-se de mim, todos vós que estão aflitos, e eu restaurarei suas almas." Imediatamente, um homem cego da multidão, conhecido por todos, avançou, suas mãos estendidas para a luz que parecia escapar-lhe. "Mestre", ele implorou, "se você é quem diz ser, tenha misericórdia de mim." Um silêncio reverente se instalou e a multidão prendeu a respiração, esperando o desfecho deste encontro. Jesus se agachou na frente do homem e, em um gesto inesperado, cuspiu na terra e moldou a argila com suas mãos. "Vá e lave-se no tanque de Siloé", disse ele, o olhar firme no homem. "Volte e veja." No momento em que o homem se afastou, um murmúrio de expectativa e ceticismo varreu a multidão. Mas Jesus, dirigindo-se a Caifás, continuou: "Não será pela força ou pela condenação que o reino de Deus se manifestará, mas pela transformação do coração e pelos sinais que o Pai deseja realizar através de mim." Enquanto as palavras de Jesus genuinamente penetravam os corações, o homem voltou, aos poucos, a se retirar do grupo, seus olhos tendo sido abertos pela luz da fé. "Eu vejo", gritou, sua voz repleta de maravilha. "Eu vejo o mundo pela primeira vez." Os fariseus, em sua fúria, tentaram recuar a sua estratégia original de desacreditar Jesus, mas agora eram confrontados por um milagre vivo diante deles. Entre a confusão, a mulher que anteriormente clamara por um milagre se aproximou novamente, os olhos marejados de emoção. "Como pode algo assim acontecer se não for pela mão de Deus?" ela questionou, sua voz tremulando. À medida que a multidão começou a se agitar, dividida entre a admiração e a raiva, o ar carregava um peso místico e sobrenatural. Jesus, percebendo a mudança nas emoções, olhou para os céus e, com um tom profundo e significativo, exclamou: "A obra do Senhor nunca será interrompida, e enquanto os corações se volvem a mim, a verdade será revelada mais abundantemente." Então, num gesto de solene gravidade, declarou: "Um novo espírito será derramado, e um novo pacto será estabelecido.
aquele que não só muda o exterior, mas transforma por dentro, renovando cada alma, amando aqueles que ninguém ama. A tensão situacional agora estava entre a raiva dos fariseus e a explosão de crença da multidão. Mas Jesus tinha um plano. O que parecia ser um momento de glória seria também um prelúdio para a maior de todas as revelações. Assim, com versos de promessas e os olhares virados para ele, Jesus adicionou: não será por sinais apenas, mas pelo poder do Espírito que este novo tempo certamente se cumprirá. E o medo e a expectativa dançavam juntos, como estrelas em uma noite cheia de mistério. O plano soberano de Deus estava desenrolando-se às suas vistas, mas um novo desdobramento estava prestes a quebrar a escuridão. Uma cruz à frente e a vida eterna como resposta, incluindo a revelação de um amor imensurável, que mudaria o curso da história para todos os que decidissem olhar. Enquanto a multidão fervilhava em desordem, a intensidade da cena aumentava, como se os próprios céus estivessem em expectativa. Os fariseus, ainda mais determinados, tramavam entre si, buscando maneiras de desacreditar Jesus ao invés de reconhecer suas obras. Caifás, outrora digno de respeito, agora se tornava um caricatura de si mesmo, cego diante da verdade que estava bem diante de seus olhos. Que mais precisa acontecer para que esse impostor seja desmascarado? Ele bradou, enquanto os fariseus alinhavam seu desdém. No entanto, o coração da multidão estava em um estado de tumulto, as palavras de Jesus reverberando com um poder que parecia transcender a compreensão humana. Este homem não pode ser ignorado. Ele trouxe luz a um mundo cercado pela escuridão. Ressoavam murmúrios entre os presentes. Jesus, percebendo a cena se desenrolar, ergueu-se majestoso, sua presença quase tangível em meio à tensão crescente. Olhando para todos, ele disse: o que é mais fácil, dizer ao cego que veja, ou dizer aos que estão em trevas que a luz os guiará? Crede no poder de Deus, pois não vim apenas para curar os olhos, mas para abrir os olhos do coração. Nesse momento, como se as fibras do universo se ligassem à sua palavra, o céu pareceu se abrir e as nuvens escuras começaram a dissipar-se, iluminando o rosto de Jesus, como se um farol celestial houvesse sido aceso sobre ele. O vento, antes pesado e eleitoral, tornou-se uma brisa suave que acariciava a pele dos presentes. Muitos caíram em adoração, enquanto outros olhavam perplexos, a dúvida ainda suas amarras. Ali, bem à frente, o homem cego, agora com vista restaurada, ergueu-se como um testemunho vivo do que Deus poderia realizar. Eu fui cego, mas agora vejo. A luz de Deus entrou em meu ser e não temo mais a escuridão. Ele proclamou, e a multidão começou a se agitar em respostas quase frenéticas. Entretanto, os fariseus, emocionalmente acossados, decidiram que precisavam de um socorro imediato. Se tivermos que desacreditar isso, bíblico deve ser feito. Ele está levando muitos à desgraça, murmuravam uns para os outros. A ideia de uma perseguição não estava longe de suas mentes calculistas. Jesus, percebendo a próxima onda de descrença, disse: não vou me apresentar como um líder terreno, mas como o filho do homem que deu a sua vida por muitos. Este não será o último dos sinais, pois o Senhor ainda faz maravilhas. A verdade rimará em poder e amor, e aqueles que permanecerem ao lado de Deus serão reunidos em sua família. A multidão escutava, as palavras de Jesus penetrando em suas almas, como chuva suave em solo seco. Embora muitos se apegassem ao ceticismo, outros começavam a experimentar um renascimento espiritual. O céu acima parecia refletir essa transformação, vibrando com uma luz que não era desta terra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continuou: pois não é somente o cego que pode ver, mas também o simples que se torna sábio.
o perdido que é achado e o solitário que encontra uma família. Enquanto os corações começavam a se abrir para a verdade, o conflito com os fariseus se intensificava. A sombra da cruz já estava se estendendo sobre a cena, e os que desejavam mantê-la longe estavam cientes de que seus planos estavam falhando. Foi então que Jesus, em um tom profético, disse: "Vem a hora e é agora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade." O que está por vir não é apenas um milagre, mas um mistério da redenção que se cumprirá em mim. As palavras flutuavam no ar, enquanto um arrepio percorria a multidão. Uma nova revelação aguardava para ser desvelada. Este novo pacto que direi não se limitará apenas a um povo. Ele abrangerá todos que invocarem meu nome, e em momentos de escuridão, eu serei a luz. Assim, em meio à agitação e à expectativa, os olhos estavam voltados para Jesus. O desdobrar da história tornava-se um testemunho vivo do plano soberano de Deus, que emergiria em amor e graça, mas uma pergunta pairava no ar. Poderiam eles enfrentar o que estava por vir? O tempo estava se aproximando para que a verdadeira natureza do amor divino fosse revelada na cruz, e a humanidade trocasse sua desesperança pela esperança imensurável que viria. Enquanto a tensão crescia e os desdobramentos se sucediam, o céu parecia interno, a trabalhar em sintonia com o que se passava na terra. Os olhares apreensivos dos fariseus, ainda imersos na incredulidade, estavam agora repletos de zelo e indignação. A luz da verdade que emanava de Jesus começava a fazer com que suas sombras interiores se tornassem insuportáveis. "Esse homem deve ser silenciado", Caifás gritou, seu tom retumbando como trovão em um dia tempestuoso. "Estamos perdendo o controle sobre o povo. O que precisamos é de uma prova definitiva." Sua determinação era palpável, mas havia uma insegurança subjacente em sua voz. Um medo que revelava que sabiam que estavam confrontando algo maior que eles mesmos. Nesse momento, Jesus olhou nos olhos de Caifás profundamente, e o que transpirava de sua expressão era não só amor, mas uma clara intimação da verdade que se aproximava. "Não temais a condenação que vem do homem", ele falou, sua voz ecoando como um chamado do alto. "O Filho do Homem não veio a condenar, mas a salvar." Era um convite ao arrependimento, um desafio à dureza de coração que os fariseus ostentavam como armaduras. A multidão, agora vibrando com uma mistura de esperança e temor, respondia à mensagem de Jesus como as flores que se abrem ao sol. "Quem é este que fala com tal autoridade?" Sussurros inundavam o ar. "Se realmente é o prometido, então o que sabemos não é suficiente para detê-lo." As palavras de Jesus estavam se cravando em seus corações. Um homem do meio da multidão, de olhos brilhantes de fé renovada, levantou-se e gritou: "Senhor, eu creio, mostre-nos o caminho." O eco de sua declaração era como um clique no laboratório da fé, provocando um catalisador para a transformação. A multidão se agitou numa onda de animação. O desejo por mais de Deus vibrava intensamente. Jesus, aproveitando essa vulnerabilidade espiritual, continuou: "Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas." João 7,38. Suas palavras não estavam apenas promovendo um milagre, estavam inaugurando um movimento de fé que cruzaria fronteiras e tocaria corações ao longo das gerações. Os fariseus, irritados com a crescente ousadia do povo, tentaram acalmar a multidão. "Vocês estão se deixando levar por um ilusionista", bradaram. Mas cada grito tornava-se cada vez menos convincente diante da beleza da mensagem que Jesus estava compartilhando. Naquele instante, Jesus olhou para os céus e com um tom de oração declarou: "Pai, agradeço-te por aqueles que se voltaram a ti. Que o que se derrama hoje seja apenas um vislumbre do que está por vir.
liberando uma onda de alívio e esperança que envolveu a multidão. Então, para desespero dos fariseus, um dos discípulos de Jesus, Tomé, aproximou-se do mestre e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. E em resposta, Jesus disse: Quem vê a mim, vê ao Pai. Se vocês me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. João 14:9. Era uma revelação de identidade divina que deixava os opositores mais perturbados e a multidão mais sedenta por entendimento. Mas havia algo mais a ser revelado, um cumprimento profético e um desdobramento que mudaria todas as coisas. A batalha pela verdade continuava a se intensificar, enquanto a raiz da dúvida persistia entre aqueles que se opuseram à luz. A pressão aumentava, e o clamor por respostas começava a ecoar como um tambor distante no horizonte. Assim, entre a luz e a escuridão, as perguntas se acumularam e a tensão se transformou em uma dança sublime de providência divina. As palavras de Jesus estavam lentamente desafiando o entendimento humano e provocando uma nova aliança que estaria além de toda compreensão. Em verdade vos digo, a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25. Enquanto essas palavras se instalavam em cada coração, a pergunta ressoava: estaria a humanidade preparada para a revelação divina que estava prestes a se descortinar? Qualquer um que acreditasse em Jesus veria sua vida transformada não apenas neste mundo, mas até a eternidade, e um novo mistério começava a se desvelar: a cruz. A multidão, agora em um clamor fervente, começava a entender que sua espera por uma redenção não estava apenas prestes a ser cumprida, mas que o próprio plano soberano de Deus se desenrolava diante deles. E assim, enquanto as cortinas da história se erguiam, a questão pairava no ar como um perfume do céu. Qual será a resposta dos corações quando a verdadeira luz do mundo brilhar em seu esplendor?